Eu estou em Key West, ao sul dos Estados Unidos. Um lugar paradisíaco, mas poucos lugares da América viveram tão de perto a ameaça do holocausto nuclear. Repleta de turistas, Key West é a última de um colar de ilhas que começam em Miami e vão até o extremo sul da América. A ilha de Key West é um dos lugares mais latinos da América do Norte e fica a apenas 90 milhas de Cuba. Eu sempre ouvi dizer que era possível ver Cuba dos Estados Unidos. Eu achava que isso era uma lenda ou uma metáfora em relação à proximidade geográfica dos dois países. Mas na verdade é possível ver Cuba dos Estados Unidos, daqui do extremo sul do país, no sul da Flórida. No lusco-fusco do final da tarde, é possível ver as luzes de Havana brilhando. Nesse momento histórico, é possível ver Cuba dos Estados Unidos. E isso é mais do que uma metáfora. Este é o marco que representa o extremo sul da América do Norte, dos Estados Unidos da América do Norte. E durante muito tempo, um dos lugares mais vigiados do mundo. A história entre Cuba e os Estados Unidos começa há muito tempo atrás. Desde o final do século XIX, que os cubanos conseguiram ficar independentes do domínio espanhol. A Guerra Hispano-Americana, que acabou com a vitória dos Estados Unidos contra os espanhóis, transformou Cuba num estado independente. Independente com várias aspas de cada lado. Na verdade, os americanos conseguiram impor sobre o governo cubano uma emenda chamada Emenda Platt. Essa Emenda Platt garantia aos Estados Unidos soberania quase absoluta sobre a ilha. Dava direito à intervenção política, a prioridades econômicas e, incrível, pasmem, a um pedaço da ilha de Cuba, a chamada base de Guantánamo. Polêmica base de Guantánamo que até hoje continua sob controle dos Estados Unidos da América. É para lá, para Guantánamo, para onde vão os prisioneiros que os americanos fazem nas suas guerras do Oriente Médio, sob graves acusações de torturas, de desrespeito aos direitos humanos e etc. O fato de os americanos desrespeitarem os direitos humanos em solo cubano é por demais forte simbolicamente para eu não me abalar. A base de Guantánamo, a base da Baía de Guantánamo, a base de Guantánamo. Ao longo do século XX, Cuba se transformou num quintal dos interesses norte-americanos. Era para lá onde os ricos iam para buscar suas amantes latinas, fumar seus charutos Havana ou jogar nos cassinos de Cuba. Fulgêncio Batista, presidente do país, era uma espécie de leão de chácara dos interesses norte-americanos no país. Corrupto, governava a partir dos interesses pessoais e da sua família. Mas a história começou a mudar no final dos anos 50, com a Revolução Popular de Fidel Castro e Che Guevara. Durante a fase da Revolução, ainda na Sierra Maestra, Fidel, em uma entrevista, disse: "Eu não quero pão socialista sem liberdade, nem a liberdade capitalista sem pão. Não estamos fazendo uma revolução comunista, mas sim uma revolução popular, uma revolução para o povo cubano." Mas aos poucos o país se aproximou do bloco socialista. No início dos anos 60, Fidel declara-se membro do bloco socialista. Isso levou os Estados Unidos a impor o bloqueio econômico a Cuba. Nenhum americano poderia investir nem fazer turismo na ilha.
Não fosse o apoio soviético, Cuba não teria sobrevivido. Foram quase 50 anos de bloqueio econômico dos Estados Unidos à economia cubana. Aqui ainda se respira o clima da Guerra Fria. Essas são casamatas, pontos de observação do extremo sul dos Estados Unidos. Do lado de cá, América do Norte. Os Estados Unidos da América do Norte. Do lado de lá, o inimigo comunista, Cuba. A declaração de Fidel Castro de que Cuba era socialista levou a uma inevitável tensão com os Estados Unidos, líder do bloco capitalista. Era a Guerra Fria. Os momentos mais tensos dessa relação aconteceram quando, primeiro, os americanos tentaram derrubar o governo de Fidel. E o outro momento, este sim muito tenso, foi quando aviões americanos descobriram que os soviéticos estavam instalando mísseis nucleares em Cuba. Isso quase levou o mundo à Terceira Guerra Mundial. A Guerra Fria acabou com o fim da União Soviética, com a queda do Muro de Berlim e a chamada Nova Ordem Mundial. Mas o bloqueio econômico a Cuba continua. Recentemente, houve um sinal claro de mudança nas relações entre Estados Unidos e Cuba. Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba. In the most significant changes in our policy in more than 50 years, we will end an outdated approach that for decades has failed to advance our interests, and instead, we will begin to normalize relations between our two countries. Igualmente, hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Esto no quiere decir que lo principal se haya resuelto. El bloqueo económico, comercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos a nuestro país debe cesar. Este é o Sunset, a festa do pôr do sol, uma celebração. O momento mais mágico e festejado aqui de Key West, o pôr do sol. O mesmo pôr do sol que os cubanos veem nesse momento lá de Havana, a 90 milhas daqui. Infelizmente, o sol nem sempre nasce igual para todos. Que o sol traga luz, ilumine a mente dos poderosos, para que um dia, quem sabe, tenhamos um mundo mais fraterno e mais irmão.